Quem acha que vai chegar para o ajudante de ordem, falsifica um cartão para mim. Agora a história começa a vir à tona, né? Bem, no inquérito, a esposa dele foi depor, o Cid. E ela comprovou que, um ano antes do final do meu mandato, ela e a filha tiveram o cartão falsificado em Goiânia. Ok? Ou seja, um ano antes da acusação em cima de mim, ele já fez isso. Eu jamais faria um pedido desse para alguém. Eu me desmoralizaria politicamente, porque eu sempre fui contra uma vacina que até hoje ainda é um experimento. E eu li o contrato da Pfizer, tá? E mais ainda agora, em cima do relato do Congresso americano, foi desnudado o que foi a Covid de verdade e a vacina e seus efeitos colaterais. Um delator, para seguir a regra, ele tem que ser espontâneo, falar a verdade e ter provas. Tanto é que o senhor Gonê, a equipe dele, chegou à conclusão que não tinha indícios mínimos de eu ter mandado falsificar meu cartão. O cartão que a PF depois teve em suas mãos, né? Se você buscar registro do Ministério da Justiça, no dia 29 de dezembro, um dia antes, eu procurei o Wagner Rosário, que era o chefe da CGU, e pedi para ele, que eu comecei a ter indício de que algo errado estava acontecendo, para investigar a segunda tentativa de fraude no cartão meu, que a primeira, aproximadamente um ano antes, foi no bairro de Peruche, São Paulo, onde lá alguém cadastrou no SUS com a senha lula@gmail. Tá? Então, acho que por aí é o suficiente. Agora, esse pedido de arquivamento hoje, né, ontem, se fosse a Lava Jato, eu tinha anulado tudo. Tá? Mas como eu não sou tão poderoso assim, porque a pesca probatória, o Fish Expedition, até por jurisprudência do Supremo, isso não pode estar proibido de existir. Você acha que pode ser uma sinalização para os outros processos? Não, mais que uma sinalização. É mais uma, não é luz amarela, é mais uma luz vermelha contra o processo. Porque, como diz a jurisprudência, eu não sou advogado, né? Estou aprendendo de tanto apanhar ou ouvir. Você não pode, ao investigar cartão de vacina, olhar do lado ali, apareceu presentes, apareceu artigo estado de sítio. Não pode fazer isso aí. E até porque, eu ao longo de 60 anos de idade, eu nunca vi um juiz começar um processo sem ser provocado. Não pode juiz em qualquer lugar do Brasil, deu na cabeça de alguma coisa, eu vou investigar tal assunto. Ele não pode agir dessa maneira, ele tem que ser provocado. Uma vez provocado, ele analisa se investiga ou não. A mesma coisa aqui, por que eu sou diferente dos outros? Presidente, o Cid acompanhou o senhor de perto, foi seu braço direito durante muitos anos. O senhor já falou que ele foi como um filho para o senhor. Ele foi a sua maior decepção? Olha só, quando eu falo isso, é que o pai dele é de artilharia, formado no mesmo ano meu, 77. Aí foi a afinidade com o Cid. E não é apenas o Cid. Eu tive sempre, ao longo de 4 anos, 4 ajudantes de ordem. Você não ouve falar de nenhum dos outros 3. Nenhum. Mas o Cid era o principal. Tá? Era o chefe, mas todo dia, um desses 3 estavam lá e o Cid, que quase sempre estava lá também. O Cid, no meu entender, ele tinha excesso de iniciativa, tá? A gente percebe isso com o tempo. E quando apareceu a falsificação no telefone dele, no meu entender, ele foi chantageado pela Polícia Federal. Ameaça de prisão da filha e da esposa que haviam falsificado. Aí isso daí leva a crer que eu estou falando a verdade, tendo em vista que certa vez ele conversou com alguém e esse alguém gravou e a Folha de São Paulo publicou esses áudios gravados do Cid. Tá? Quando ele disse lá, nessas gravações, eu começo a falar a verdade, eles não querem. Eles querem que eu fale o que eles acham que é melhor.
e para o interrogatório e me questiona. A tua delação está muito boa, olha os problemas, né? E o Cid, desabafando, fala, os caras me ameaçam 30 anos de cadeia. Então o Cid foi torturado para falar isso aí. Eu não vou dizer se foi decepção, estou feliz ou não. Cada um aí toma aí a sua linha, né, para se defender. E da minha parte, estou tranquilo porque eu tenho a verdade do meu lado. Eu acho que uma coisa rara está investigando, está conversando, né, com um ex-presidente que não tem nódoa de corrupção. Desviou tanto, tal estatal foi assaltada, encontrou dinheiro em algum lugar, sofri 3 buscas de apreensão. Tá? Então, as acusações vão caindo por terra. Né? É baleia, leite condensado. Eu entendo que os presentes já caíram por terra na última súmula do TCU, que era do relógio do Lula, mas a decisão do TCU diz que os presentes, né, personalismo, né, colar, relógio, caneta, pertence aos ex-respectivos presidentes, independentemente dos seus valores. E em outra linha, o TCU sugere ao Congresso Nacional uma legislação específica sobre a questão de presentes recebidos por os presentes. Você acha que a PGR vai pedir o arquivamento também no caso da Joyce? Em função da última súmula do TCU, não vai entender o caminho é esse. Presidente, no caso da trama golpista que foi julgada essa semana, o senhor se tornou réu. O senhor falou que conversou já com auxiliares sobre alternativas, mas não sobre ruptura. Quais foram essas alternativas, então? Olha, para você chegar aí, você tem que dar um pouquinho um passo atrás. Eu sempre desconfiei das urnas eletrônicas, desde 2012. Não foi de agora. Junto com outros parlamentares, como Flávio Dino, Carlos Lupe, tá? E mais uma dezena deles. Em 2015, eu aprovei uma emenda a um projeto de lei eleitoral, cujo relator era o Rodrigo Maia, do Rio de Janeiro, trazendo o voto impresso, né? Daí a senhora Dilma Rousseff vetou e nós derrubamos o veto, acredite, com maciço apoio, não foi na íntegra, mas maciço apoio do PT. Ato contínuo, o ministro Fux, eu não sei qual função que ele estava no TSE, me convidou, eu fui conversar com ele e ele começou a falar das medidas que estavam tomando para implementar o voto impresso em 2018. Tá? Eu fiquei feliz, obviamente. Ele falou, só podemos, dada uma situação financeira e tempo, fazer com que 5% das sessões tenham voto impresso. Ele mesmo elogiou o voto impresso. E eu fiz um pedido para ele, né? Ministro, o senhor pode pulverizar as urnas pelo Brasil? Já está no planejamento nosso a pulverização. E eu vi lá umas urnas também, muito bonitas. Depois eu vi na televisão o próprio ministro Barroso e o ministro Gilmar Mendes mostrando como é que seria esse voto impresso ao lado da urna eletrônica, já com equipamento ali. Tá? Coisa mais linda. Bem, logo depois, por 8-3, por provocação da senhora Rosa Weber, que estava na PGR, o voto impresso foi tido como inconstitucional. Obrigado por assistir Acontece News e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.